Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. E antes Certo, de pensou até começar agora. esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você está chegando hoje e também dar uma navegada aí pelo canal, tem bastante conteúdo, aproveita, compartilha, vamos fazer o nosso canal crescer. É muito importante que você compartilhe os vídeos para que eles fiquem mais na timeline do YouTube, para chegar a mais pessoas, tá ok? Porque são conteúdos bacanas, são conteúdos interessantes. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando, está tendo os trabalhos de final de ano, né, para programar 2023, está tendo centro cirúrgico, vai haver os dias no período das festas que a casa vai ficar fechada, mas é importante que você ligue lá, se informe, as meninas passam todos os dias as datas, os horários, para que você tenha uma ida tranquila, para que você veja qual o melhor tratamento, ok? O telefone sempre aparece no vídeo e a gente repete aqui. É o 2606-6220 ou 2605-6865, tá? A Casa dos Tarefeiros está lá na rua Barão de Penedo 182. Dá uma ligadinha lá, você vai ser muito bem-vindo. Dados os recadinhos, vamos começar o nosso vídeo. Então, que você nos dê licença para adentrar no teu lar, nós vamos convidando os amigos da luz, ao doutor Antônio, ao nosso Mestre Jesus e todas as fraternidades do bem e do amor. Que eles possam vir nesse circuito de luz, nos imantando, nos protegendo, elevando os padrões de consciência, para que nós possamos acessar a espiritualidade maior. É assim que nós vamos pedindo licença para dar por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, em semana passada a gente falou de sonhos, né? Você é uma pessoa sonhadora, tá uma pessoa meio morta aí, sem sonho, meio borocochô, como é que você tá? Se você não viu a palestra, volta um vídeo aí, dá uma olhada lá, tá bem bacana. E hoje, aproveitando o gancho, nós vamos falar de sentimentos. Como andam os teus sentimentos, hein? Olha lá, vamos lá. Natal tá chegando, né? O Natal, Ano Novo. Quais são os sentimentos que tomam conta do teu ser? Não é você que fica louca, louco, correndo igual uma barata tonta para cima e para baixo, atrás de presente, naquelas filas enormes. Será? É o sentimento da ansiedade que toma conta de você? Olha, eu estava escutando hoje de manhã essas reportagens que falam de final de ano e estava falando da ansiedade das pessoas e falando da expectativa, né, que as pessoas criam no final do ano, que se racionalmente você pensar, é um dia que vai trocar, tal, mas a nossa mente entende como uma grande mudança, não sei o quê, e isso muitas vezes causa ansiedade, sentimento de ansiedade. Você quer fazer tudo. Você comeu o boi com chifre tudo o ano inteiro. Daí chega no final do ano, nos 30 dias, você acha que você vai emagrecer para a festa de Natal, porque que os outros vão achar. Você acha que você vai ser uma pessoa melhor, né? Do dia para a noite. Pode ser até, né? Mas assim, olha, igual eu falei essa semana, passei 42 anos aí, né? Sendo uma mala sem alça. Não é nos 30 segundos do último tempo lá que eu vou ser um anjo, né? Mas tudo isso para falar o quê? Quais são os sentimentos que dominam o teu ser? Você está sentindo coisas boas? E o sentimento da gratidão? Nisso tudo, olha, mais um ano
que passa, que você tá aí, passou por pandemia, passou por perrengue, passou por dificuldade, mas passou por muita coisa boa. Você lembra das coisas boas que você passou nesse ano? Ou você vai só lembrar das coisas ruins que aconteceram? Então, aqui não é programa de fofoca, mas daqueles que passa de tarde, sabe? Que você assiste, que eu sei. Mas eu vou fazer uma fofoca aqui, só para mim, para você e para a internet toda. Essa semana, não conta para ninguém, tá? Só compartilha o vídeo. Essa semana, o doutor Antônio veio para dar uma mensagem para os tarefeiros. E ele falou dos sentimentos. E ele falou dos sentimentos dele, dos sentimentos lá no plano espiritual, né? Que quantas vezes lá eles não têm coisas que nós temos aqui e que nós não valorizamos. Então pensa você, olha, ele falou do sentimento de molhar os pés, né? Quando você está molhando os seus pés, sentir a água batendo nos seus pés. Você agradece isso? Quando você caminha lá na praia, você, lá no pôr do sol, sabe? Com a pessoa que você gosta. Você agradece? Você faz desse momento um momento mágico de sentimento? E eu vou falar mais. Como você está vivendo? Como você está vivendo? Como você está levando a sua vida? Está levando no automático ou você está colocando vida na vida, sabe? Mais vida, sentimento, sentimento na tua fé, nos teus amores, no teu trabalho, porque tem gente que faz as coisas e muitas vezes nós nos deixamos levar pelo automatismo, né? Porque fica tudo muito assim, e daí fica aquela vidinha meio morna, sabe? Não tá nem bom nem ruim, tá, às vezes a gente acha que tá mais para ruim do que para bom, porque a gente acostuma a reclamar, inclusive, isso é fato. Nossa cabecinha malandra, ela se acostuma até com a reclamação, vocês sabiam disso? E ela grava aquilo e você acaba virando um chato reclamão e nem se percebe. Então, começa a olhar a sua cabeça aí para ver se ela não está viciada em reclamar, em resmungar, em ser uma mala sem alça. E daí ele, o doutor Antônio fala do que? Olha, que a gente tem tanta coisa, o toque, o abraço, o estar junto, o comer. Olha, você não gosta de comer? Eu gosto, gente de Deus. E muitas coisas, e a gente fala sempre assim, ai, do obsessor, não sei o que lá. Mas é uma mudança, né? Você está numa vida física e vai para uma vida espiritual, ou está numa vida espiritual lá e vem para uma vida física, embora sejam muito parecidas, existe uma diferença aí de energia, de sutileza, né? De físico para espiritual. E ele fala que muitas vezes a gente não aproveita a nossa existência, não aproveita o máximo das nossas existências, porque a gente não consegue dar valor e não consegue aproveitar o que a gente tem, porque a gente fica sempre querendo mais, 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 e querendo, inclusive, a felicidade aonde ela não está. Você faz isso? Olha, eu vou passar para o Carlos, para ele. Carlão, é aquela coisa, né? A gente busca muitas coisas. Eu sou uma pessoa que busca e que briga, e até ele falou uma coisa lá que eu acho que a carapuça serviu, né? Ele falou assim: olha, vocês intimam, na arrogância de vocês, vocês intimam um plano espiritual para ajudar a resolver um problema que vocês causaram. Eu falei assim: ai, meu Deus, esse sou eu. Que às vezes eu me empurro numas coisas, eu falo, ai, doutor Antônio, me ajuda, pelo amor de Deus. E daí ele fala assim, olha, ajudar, né? A gente sabe que eles ajudam, mas quem tem que resolver é a gente. E o seu sentimento aí de gratidão, como tá? Seu sentimento
pela vida, será que tá bacana, né? Será que se você não tivesse se enrolado, você não aproveitaria muito mais a vida e parava de jogar a culpa, inclusive no plano espiritual? Porque a gente busca muito a felicidade onde ela não está, ou nas coisas materiais, e não que as coisas materiais não sejam importantes, porque elas são importantes e a gente gosta, inclusive do dinheiro, mas elas não são tudo. Como que funciona, Carla, essa busca incessante que nós temos? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício, pessoal que está nos vendo. Você sabe que enquanto você repetia as palavras do doutor Antônio no sentido das coisas singelas que nós temos, né, da própria natureza de tudo, eu lembrava até de uma passagem do filme Cidade dos Anjos, de Nicolas Cage, que eles estão sentados na praia e ele daria tudo, e eles ficam sentados no pôr do sol, mas eles não sentem o calor do sol ou a brisa do vento. E ele fala que uma das coisas que ele gostaria de sentir é isso, que muitas vezes a gente, aliás, na maioria das vezes a gente reclama se ele está quente, se ele está ofuscando nossa vista, se o vento está gelado, se o vento está frio. Ah, tem vento, mas está um forno, né? E me lembrou essa parte que eles falam, né? Que eles gostariam de sentir. E nós sentimos e queremos nos livrar dos sentimentos. Mas tudo isso provoca uma avalanche de sentimentos e de pensamentos, né? Porque nós estamos falando de sentimentos e de gratidão, de quanto a gente pode ser mesquinho com isso, né? Ele coloca muito que você quer amealhar as coisas, você quer amealhar as coisas, e na verdade a gente nem sabe direito o que a gente quer e muito menos o que a gente precisa. Nós cansamos de ver, né? Não só o doutor Antônio, como outros espíritos que se achegam até nós nos tarefeiros e vivem falando que a gente sabe muito pouco o que nós precisamos, mas a gente sempre sabe o que a gente quer, ou o que a gente acha que quer, né, que é bom para nós. E isso é muito complexo. E talvez eu vá dividir com o pessoal que está nos vendo mais dúvidas do que certezas. E por que que eu digo isso? É, porque nós vivemos essa dicotomia, né? Por um lado, nós precisamos e devemos ser gratos por essa natureza, pela terra que ele nos concede, pela oportunidade da vida e pelas nossas conquistas materiais. Porém, muitas vezes, talvez dentro da nossa incapacidade de entender o todo, nós esquecemos um pouco essa gratidão, porque se tem uma das coisas que nós somos fadados é evoluir. E evoluir num contexto que a gente não consegue entender ainda é ter coisas que você ainda não tem. Isso é evolução. Se você for comparar nós, só o lado espiritual, o que nós somos espiritualmente hoje, apesar de sermos pequenininhos, como ele nos lembra a todo momento, nós somos muito maiores do que éramos há milhares de anos atrás, em termos de evolução. E o que nos tirou de lá foi justamente a sede de querer ser melhor. E aí a gente confunde isso com ter um carro melhor, com ter uma casa maior. Tanto é que muitas vezes a gente fica enfronhado no processo da conquista, e quando você conquista, você fala, mas era só isso? Porque o processo foi muito mais gostoso e bacana do que o fato. E aí a gente cai em pecados, se eu posso usar essa palavra, que se traduz às vezes em você achar que não é grato. Porque você trabalha, trabalha, trabalha para ter aquele apartamento, ter aquele carro, depois vem aquele meio que vazio de você tê-lo, e ele perde o valor intrínseco. E ele passa a ter um valor qual? Ah, o apartamento melhor, a casa com piscina, o carro que já não é novo, ou o carro que saiu de modelo mais novo. E aí, muitas vezes, o plano espiritual vem e devolve para nós, quase como se fosse um reset de computador, o quê? Você perde aquilo e você volta a não tê-lo. Aí ele passa a ter valor de novo.
Aí o reset da falta. Aí você entra naquele círculo que é falta de novo, e se eu conseguir de novo, eu estou grato de novo. Então é uma coisa muito difícil. E eu sempre falo, entrando um pouco agora para o lado do sentimento, sempre falo que nós somos pessoas melhores de olhos fechados, porque nós não julgamos, nós só sentimos. Mas olha como a coisa é, de novo, hoje eu vou colocar mais dúvidas do que certezas no pessoal que nos acompanha. Legal, você de olho fechado, você só sente, você não vê. Imagina você de olho fechado encontrando alguém que você tem dívidas, ou ele lhe é cobrador ou devedor, e você tem só os sentimentos que você traz por aquela pessoa, de olho fechado, sem saber quem ele é. Você vai querer estrangular ou ser estrangulado de olho fechado. A coisa serve para os dois lados. Né? Quando eu fecho os olhos, eu sinto, por exemplo, eu já falei outras vezes, um abraço da dona Miquelina numa pessoa que é maravilhosa, mas se eu encontrar de olhos fechados alguém que não me é assim, eu também vou ser só sentimento. E talvez não tenha o freio da razão que precisa ser a pitada de sal nisso, tanto no bom quanto na dificuldade. Por isso, talvez, Fábio, eu não sei se eu estou conseguindo responder ou não, acredito que não, mas eu estou jogando mais ideias para a gente pensar a respeito. Apesar do sentimento precisar e ser valorizado, quando é só ele, nós não temos condições ainda, vejo eu, em termos de evolução, de lidar só com ele. Né? Porque, de novo, ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito ruim. Quando nós temos raiva, quando... eu não preciso ver. Aliás, ao contrário, quando são coisas de outras vidas, você nem sabe quem é muitas vezes, e você está só sentindo. E se você deixar de novo isso florescer, provavelmente não vai gerar uma situação interessante. Então, talvez nos caiba, nesse sentido, uma lição que ainda devemos estar muito longe de conseguir fazer, que é aprender a sentir, né? Aprender a lidar com o sentimento e a entender não o limite dele. Ou então, talvez, olha isso, né? Já veio um anjinho aqui conversar comigo. Ou talvez, quando nós nos purificarmos de verdade e limparmos todos esses rastros que esse amigo nosso espiritual nos fala para limpar, aí você possa permitir só sentir, porque não vai ter mais o lado negativo. De repente pode ser um caminho também, e não a razão ganhar. Mas com certeza o Maurício já está com todas as respostas das valorizações que valem a pena da vida. Não sei se volta para o Fabinho, se vai para o Maurício, mas ele já está Eu só sabendo tudo. queria, Vai, eu vai, só vai queria fundo. acrescentar o seguinte, que na verdade uma vez um doutor falou para mim que eu sou ou muito sentimento ou muito razão, e ele falou exatamente isso. Ele falou assim: olha, não entendo por que eles têm que brigar. Na verdade, eles existem para trabalhar juntos, né? A sua razão e os seus sentimentos, eles existem para trabalhar para o seu crescimento. E daí acho que um dos professores fazia a alegoria, né, que o anjo tinha que desenvolver as duas asas, a da razão e a da emoção, do sentir. E acho que às vezes é isso que precisa, né, que nós precisamos, né? Uma pessoa só sentimento sofre muito, uma pessoa só razão também, e daí cabe aquele velho e bom equilíbrio que nós precisamos encontrar nessa nossa existência, né? Mas falando da parte boa, que eu gosto de falar da parte boa, né? Que inclusive o doutor Antônio vem falar, e que eu acho que é nesse viés que ele às vezes pega e puxa
a nossa orelha, assim, como um bom pai que ele é, um bom amigo, é que às vezes a gente se perde um pouquinho nas coisas e eu estava até comentando com o Maurício antes de a gente começar a gravar, que se pegar, e eu acho que todas as pessoas, se você pegar os grandes acontecimentos que você foi muito feliz e que às vezes deixam, marcam e deixam muita saudade, tinha muito pouco dinheiro envolvido, né? Tinha muita pouca coisa material envolvida. Por exemplo, as coisas que me emocionam e que me trazem bem-estar na minha memória e que às vezes modificam até o meu estado emocional quando eu me lembro, tinha muita pouca coisa. A própria ida à casa dos tarefeiros, né, que eu sempre conto, é, que, que fui contra a vontade e era cercada de tanta emoção, tinha muita pouca coisa material ali envolvida, mas é um sentimento que me marca até hoje e que cada vez que a minha fé, e acho que na mensagem anterior o doutor Antônio falou e me faz lembrar, cada vez que minha fé dá uma balada, que a gente também passa por isso, viu, gente? Você que está assistindo. Olha, a fé falou assim, ai, eu não sei, ai, não tô assim. E ele falou assim, olha, vocês se lembram de como vocês chegaram? Vocês se lembram de tudo que aconteceu nesse meio e como você é hoje. Então, isso inclusive me faz lembrar, né, é, de renovar, ativa até essa renovação dessa fé, né? Lembrar das coisas que me fazem sentir coisas boas, né? Ou momentos que fazem especiais e que não necessariamente tinha coisa material envolvida. Também teve muitos momentos que tinha muita coisa material envolvida, que é bom e que faz parte, porque a gente está encarnado, mas que não marcam tanto, no meu ponto de vista, não me marca tanto quanto essas coisas que tinham envolvido sentimento. Não sei se é isso, Maurição, vamos lá? Para complementar. Vocês sabem que vocês vão falando, a gente vai anotando uma série de coisas aqui, né? Até para poder a gente fazer uma conclusão bacana, uma conclusão assim, bem de coisas boas, né? Então, quando a gente fala desse sentir, desse agradecer, coisas simples, né? Igual o Carlos falou, né? O aprender a sentir. A gente até estava discutindo, mas será que você tem que aprender a sentir ou simplesmente sentir? E aí você já, por uma série, assim, já vão dando as respostas, né? Porque a gente fala, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem só sentimento, nem só razão. Esse equilíbrio é o que nos traz para, nos deixa centrado para que a gente possa não ser só sentimento, e aí o sentimento ele tem as duas vertentes, sentimento bom e sentimento pegado, sentimento ruim. Ou não só a razão, porque a razão, se você só for razão, você vai julgar, você vai prejulgar, você não vai ajudar, porque você tem a razão, o cara não fez, o cara deixou de fazer isso, aquilo, outro. Então, olha como a coisa ela é bastante complicada, né? E por ter essa complexidade, que nós chamamos, nós aqui nós somos seres humanos, né? E estamos aqui em evolução constante. E aí eu anotei algumas coisas, e tudo isso para quê, né, gente? Para nós termos essa reflexão. O objetivo aqui desse nosso bate-papo é sempre ter essa reflexão. Obviamente, a gente fala aqui, a gente debate algumas coisas, não, a gente está colocando situações, estamos colocando coisas aqui para nós refletirmos. Serve para mim? Não serve para mim? Às vezes o que eu falo serve para um, para outro. Às vezes o que eu falo não serve para aquele, mas o que o Fabinho falou serve. O que o Carlos falou serve para outro. Então, nós aqui, ou em quatro, hoje o Ronaldo não está aqui, mas né, depois no próximo ele vai estar aí com a gente, ou em três, ou em dois, que às vezes a gente grava em dois, sempre vamos estar falando coisas que vai tocar mais uma pessoa, vai tocar mais a outra. E aí, quando a gente falar aqui desses sentimentos,
né, e dessa gratidão, a gente tem que ser grato desde o momento que nós nos levantamos da cama. Às vezes, tem gente que não tem nem vontade de levantar da cama. Então, nós temos que ser gratos por simplesmente acordar, levantar da cama e falar, meu Deus, muito obrigado por mais esse dia, mas com vontade, não simplesmente repeteco de palavras. E, assim, não precisa se olhar, assim, sair da sua... acordar, sair para a janela da sua casa ou no quintal da sua casa, se olhar para o céu e falar, meu Deus, muito obrigado por eu estar aqui. Me dê força, me dê energia boa, me dê energia positiva, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja um ser humano melhor, para que eu seja uma pessoa que, amanhã depois, quando a gente sair dessa para outra, simplesmente deixar coisas boas, né? Deixar coisas boas, que as pessoas lembrem-se de nós, de coisas boas. E aí eu coloquei algumas coisas que vocês foram falando, fui lembrando. Um amigo que te ajudou. Hoje, às vezes, as pessoas, é raros, né, terem os amigos. E quando você tem os amigos, daqueles amigos que te ajudaram no momento difícil, no momento de necessidade, o cara foi lá, abriu o coração, abriu a mente, te ajudou, te recebeu. Cara, isso não tem preço, né? E, assim, e tem coisas que, às vezes, as pessoas nem te ouvem, né? Às vezes, o ouvir só, ou simplesmente te ajudou com uma série de coisas, é ser grato por isso, e às vezes as pessoas não são gratas por isso, e a gente tem que ser muito grato por isso. E, assim, é muito importante. Outra coisa que é importante, que às vezes a gente não bota reparo, a gente não dá valor, o sorriso espontâneo de uma criança, né? Quantas vezes você vê a criança sorrindo, aquela... Nossa, é um negócio tão gostoso, e você fala a espontaneidade dela dar risada, você estar ali junto, você brincar com essa criança, seja lá seu filho, seu sobrinho, seu neto, não importa, seu irmão, né, seu cunhado, não importa. É a espontaneidade de estar ali com aquela pessoa, de você abraçar. Então, assim, um abraço não custa nada e vale muito. Então, essas coisas que a gente fala da gratidão, de sentir, de agradecer. Outras coisas também que a gente fala assim, vocês falaram de comida, uma boa refeição. Por mais simples que seja um arroz, feijão, né, bem temperadinho, bem simples, com ovo, com um bifinho ali. Enfim, né, não dá para falar um bifão, mas com um bifão é melhor, né? Mas, assim, são coisas que aí você tem que ser grato. Primeiro, está tendo condição de estar comendo aquela comida, condição física, às vezes as pessoas não conseguem nem engolir. Olha como é um negócio, né? E a condição, às vezes, de comprar aquele arroz feijão, de ter o recurso para comprar aquele arroz feijão e ter condição de fazer ele e apreciá-lo, né? E aí, lógico, se for uma refeição bacana, legal, também é muito bom, é muito gostoso, né? Aí eu coloquei aqui, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala aqui das nossas experiências, né? Eu sou professor, né? E eu, na faculdade, dou aula no curso de Ciências Contábeis, meu filho estudou na minha faculdade que eu sou professor e ele se formou lá. E quando ele se formou, na entrega do diploma, naquela turma eu fui professor homenageado. E eu estava entregando os canudos, né, os diplomas para os alunos. Imagine minha emoção quando eu entreguei o diploma para o meu filho. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. Eu não esqueço isso nunca. Às vezes eu vejo as fotos, aqui é um negócio muito... Assim, é um negócio que é sentimento. E aí eu agradeci a Deus a todo momento. Momentos que a gente falou de sonhos, né? Na semana passada, né? E aí dos sonhos realizados. Isso foi um sonho realizado. Mas, e a gente traz hoje o agradecer e o sentir, que faz parte do... Você realizou um sonho, e aí você é grato e você sente por aquilo. Olha que interessante. E outra coisa que eu quero finalizar, eu adoro praticar capoeira, sempre pratico capoeira desde os meus 14 anos. E eu sei que quando eu vou para a capoeira, eu tenho um sentimento tão gostoso, tão bacana, uma êxtase, que isso é um sentimento. E eu sou grato por estar lá tocando, cantando, né? Tocando berimbau, cantando, brincando capoeira com as crianças ali, brincando capoeira com os colegas. Né? Lógico, já fui, né? Já pratiquei capoeira para competição, ia lá na competição, pá, era pau, pé na pedra, e rasteira, e tesoura, e martelo, e aquele monte de coisa. Mas também gostoso. Então, são coisas que te fazem bem. Aquilo que a gente falou também, o que te faz bem? E o sentir e agradecer te faz muito bem. Aí, como buscar esse sentimento? Como aprender a ter esse sentimento? Aí, eu acho que é o grande segredo. E falar, como fazer isso? O cara falou, a gente chamou de dúvida para você, a gente não sabe. Aí eu falo, é simplesmente sentir. Mas, às vezes, a gente aprende a sentir. O que é aprender a sentir? É olhar com amor. A gente estava comentando aqui. O que é esse sentir, esse agradecer? É colocar amor em tudo aquilo que se faz. A partir do momento que nós colocamos amor em tudo aquilo que nós fazemos, podem ter certeza,
a vida torna-se bem leve, porque nós vamos ter sempre os desafios, porque nós temos um mundo de provas e expiações. É isso, Fabinho. É isso aí. Olha, então, na prece de hoje vai ser bem curtinha, tá? Se você não consegue amar os seus inimigos, né? Ame os seus amores. Mas será que você ama de verdade os seus amores com todas as suas forças? Né? Que a gente fica tão preocupado, ai, tem que amar os inimigos e eu não consigo, não sei o que. Mas será que se você não começar pelo menos a amar verdadeiramente os teus amigos, os teus familiares, que não são seus inimigos, né? Que estão ali por amor para evoluir junto com você. Será que você ama eles de verdade? Você coloca todos os teus sentimentos ou você já só se acostumou? Ah, eu tenho que aguentar mesmo, é minha família, ah, é meu amigo, ah, eu vou tratar. E quantas vezes eu mesmo não faço, ah, vou tratar bem nessa vida para não vir na próxima. Olha, o doutor Antônio veio para dizer o quê? Que não basta, né? Que a gente tem que amar, tem que sentir. Então, eu desejo para você nessa prece, que não é uma prece, na verdade é um desejo, que você ame, ou como diz meu amigo Carlos, ame muito, ame mais, ame sempre, tá? Então, que você ame muitão e que você sinta as coisas boas do plano espiritual e do seu redor com verdade. Até a semana que vem, fica com Deus, que você agradeça a tua vida, agradeça, tarefeiros, a casa do doutor Antônio, que olha, ele veio para lembrar, lembra como você era, como a gente era, se a gente já é mala nessa, olha, a gente era pau de dar em doido, como dizia minha avó. Então, pense nisso, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.